Imagine um lugar tão protegido, tão envolto em segredos, que pouquíssimas pessoas no mundo tiveram o privilégio, ou o risco, de cruzar suas portas. No coração do Vaticano, existe um cofre de conhecimento que guarda documentos capazes de mudar a história da humanidade. Trancados a 7 chaves, ocultos dos olhos do público, eles atravessaram séculos, testemunharam quedas de impérios, revoluções religiosas, conspirações políticas e segredos tão poderosos que poderiam abalar os pilares da fé. Esses documentos estão guardados nos misteriosos arquivos secretos do Vaticano, uma coleção tão vasta e inacessível que poucos ousam sequer imaginar o que realmente repousa lá dentro. Mas afinal, o que são exatamente esses arquivos? E por que a Igreja Católica os protege com tanto fervor? É exatamente isso que vamos começar a desvendar agora. Para entender a grandiosidade dos arquivos secretos do Vaticano, precisamos primeiro desvendar um equívoco comum. O termo secreto aqui não significa escondido no sentido moderno da palavra, mas sim privado, vindo do latim secretum. Ou seja, estamos falando de arquivos pertencentes diretamente ao Papa, e não da Igreja como um todo. Ainda assim, essa distinção não torna o mistério menos intrigante. Localizados atrás das muralhas da cidade do Vaticano, os arquivos são uma imensa coleção de documentos acumulados ao longo de mais de 12 séculos. Estima-se que existam ali mais de 85 quilômetros de prateleiras, com aproximadamente 35 mil volumes catalogados, e muitos outros que sequer foram estudados a fundo. Esses documentos incluem correspondências papais, relatórios diplomáticos, registros judiciais, eclesiásticos e administrativos. Há desde simples cartas até tratados que moldaram o destino de nações inteiras. Apenas uma parcela mínima desse material já foi revelada ao mundo. O restante permanece trancado, protegido por normas severas de acesso e por um sistema de vigilância rigoroso. O acesso é limitado a pesquisadores autorizados, e mesmo eles enfrentam regras estritas. Podem solicitar apenas 3 documentos por vez. Devem comprovar relevância acadêmica em suas pesquisas. Não têm permissão de explorar livremente o acervo, apenas os materiais previamente autorizados. O que é ainda mais impressionante, documentos posteriores ao ano de 1939, ano em que o Papa Pio XII assumiu o pontificado, continuam completamente inacessíveis. A Igreja Católica afirma que essa política existe para preservar a integridade dos documentos e evitar interpretações errôneas que poderiam deturpar seu contexto histórico. Mas é impossível não se perguntar, se tudo ali é meramente burocrático ou inofensivo, por que tamanho esforço para manter tantos segredos? Esta é apenas a superfície. A verdadeira questão que assombra estudiosos e curiosos ao redor do mundo é: o que, exatamente, está guardado lá dentro que jamais nos foi revelado? É hora de conhecermos os exemplos reais, os documentos que sabemos que existem, e também aqueles que muitos acreditam estar escondidos, para compreender o que realmente repousa no coração desses arquivos. Entre os corredores silenciosos e os arquivos centenários, repousam documentos que testemunharam momentos cruciais da história da humanidade, muitos deles, inacessíveis ao público comum. Sabemos, por exemplo, que entre os tesouros escondidos nos arquivos secretos estão a carta do rei Henrique VIII da Inglaterra, escrita em 1530, implorando ao Papa Clemente VII que anulasse seu casamento com Catarina de Aragão. Essa negativa acabou desencadeando a ruptura da Igreja da Inglaterra com Roma, alterando para sempre o cenário religioso europeu. Os registros do julgamento dos Cavaleiros Templários. Documentos que poderiam revelar a verdadeira natureza da queda dessa poderosa ordem medieval, frequentemente envolvida em teorias de conspiração e lendas sobre tesouros sagrados. A correspondência secreta durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente envolvendo o Papa Pio XII e o controverso silêncio da Igreja diante do Holocausto. Muitos estudiosos acreditam que esses documentos podem esclarecer ou complicar ainda mais o debate sobre o papel do Vaticano nesse período sombrio. Além disso, há rumores insistentes, nunca confirmados oficialmente, de que os arquivos contêm evangelhos apócrifos que foram suprimidos pelos primeiros concílios da Igreja, porque poderiam oferecer visões muito diferentes sobre a vida de Jesus Cristo. Mapas antigos e documentos de civilizações perdidas, sugerindo que o Vaticano detém informações históricas que nunca chegaram ao conhecimento público. E até mesmo registros de fenômenos inexplicáveis, milagres ou eventos sobrenaturais investigados e mantidos em segredo para proteger a fé dos fiéis. O acesso restrito e as rigorosas políticas de confidencialidade apenas alimentam a imaginação e a suspeita. Afinal, onde existe tanto segredo, naturalmente surgem teorias, e algumas são simplesmente perturbadoras.
O Vaticano sempre insistiu que nada de sensacionalista está guardado ali, apenas documentos de interesse histórico. Mas então, por que tamanho zelo e proteção? E, principalmente, por que tantos arquivos ainda permanecem lacrados, especialmente os ligados a eventos mais recentes do século XX? Ao olharmos para esses documentos, podemos entender que os arquivos secretos do Vaticano não são apenas uma biblioteca de registros antigos, eles são um repositório do poder, do mistério e das contradições humanas. Agora, a pergunta inevitável surge: quem tem o poder de decidir o que pode ou não ser revelado? É o que vamos descobrir a seguir. Quem pode acessar esses arquivos? A questão de quem tem permissão para acessar os arquivos secretos do Vaticano é uma das mais intrigantes e controversas. Afinal, se o conteúdo salvo é tão monumental e relevante, por que tantas restrições? Por que uma limitação tão rigorosa de acesso? E quem são as figuras com o poder de decidir quem pode ou não mergulhar nesse mar de segredos? Vamos começar com as regras mais conhecidas. Apenas pesquisadores altamente qualificados podem obter acesso. No entanto, mesmo para esses acadêmicos, as exigências são muitas. Eles devem ser autorizados formalmente pela Santa Sé, a autoridade máxima do Vaticano. Precisam de uma justificativa científica para que sua pesquisa seja considerada relevante. Após obter a autorização, o pesquisador pode acessar os documentos apenas em um espaço controlado, sob a supervisão constante de funcionários do Vaticano. Além disso, ele pode requisitar apenas 3 documentos por vez, o que dificulta a exploração em maior profundidade. Porém, o que realmente chama a atenção são as exceções à regra. Existem, por exemplo, arquivos completamente inacessíveis, e isso inclui muitos dos documentos que datam do século XX, especialmente aqueles que envolvem questões políticas e a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Os arquivos de Pio XII, por exemplo, são uma verdadeira caixa de Pandora. Durante seu papado, o Vaticano foi severamente criticado por sua postura durante o Holocausto. Existe uma grande demanda por um esclarecimento sobre o que ele sabia e quando soube, especialmente sobre os relacionamentos secretos com figuras nazistas e fascistas. Mas, mesmo com todo o interesse público, esses arquivos continuam fora do alcance. O que se sabe é que, apesar de uma certa pressão política internacional, apenas o Papa tem autoridade final para liberar o conteúdo desses documentos. E a situação se torna ainda mais nebulosa quando falamos das personalidades que têm acesso privilegiado. Relatos não confirmados indicam que altos líderes de governos e instituições globais podem obter permissão especial para acessar esses arquivos, em casos excepcionais. Mas, curiosamente, nunca houve confirmação de quem exatamente são essas figuras ou o que elas podem buscar lá. Em outras palavras, os arquivos secretos do Vaticano são uma área onde o poder e o conhecimento se entrelaçam, e apenas uma pequena elite tem acesso a esse mundo restrito de segredos. Não são apenas pesquisadores que desejam entender a história. São aqueles que buscam algo mais, algo que transcende o acadêmico. Mas, à medida que aprofundamos o entendimento sobre quem decide o que pode ser revelado, surge uma dúvida fundamental: qual é o papel da Igreja, e por que tanto medo de revelar esses segredos? Vamos continuar investigando essa intrincada rede de decisões, controladores e segredos que ainda permanecem escondidos. Existe uma teoria da conspiração? O que estão realmente escondendo? À medida que o mistério dos arquivos secretos do Vaticano cresce, surgem inúmeras teorias da conspiração, algumas fascinantes, outras perturbadoras. Elas se alimentam do segredo, do desconhecido, e da ideia de que o Vaticano não é apenas uma instituição religiosa, mas uma entidade com influência global, capaz de moldar os destinos das nações. A primeira e mais conhecida teoria é a de que o Vaticano guarda documentos relacionados ao Santo Graal. Segundo essa crença, o Vaticano possui informações que revelam a verdadeira localização do Graal, ou até mesmo a sua existência. Muitos teóricos sugerem que o Vaticano, ciente do poder de um símbolo tão poderoso, escolheu esconder essa relíquia para impedir que ela caísse em mãos erradas, ou para manter o controle sobre a fé das massas. Mas, se o Santo Graal realmente existe, por que manter o segredo? Qual seria o impacto de sua revelação? Muitos acreditam que ele poderia alterar para sempre a compreensão religiosa e histórica do cristianismo. Outra teoria amplamente discutida envolve os evangelhos apócrifos, aqueles textos que foram excluídos da Bíblia durante o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Estudiosos e teóricos afirmam que, dentro dos arquivos secretos, existem versões dessas escrituras, livros que poderiam fornecer uma versão alternativa da vida de Jesus, talvez revelando mais sobre a sua humanidade ou até mesmo sobre os seus ensinamentos ocultos.
Esses documentos, se expostos, poderiam abalar os fundamentos do cristianismo como o conhecemos. Além disso, há quem acredite que o Vaticano detém informações sobre civilizações antigas e perdidas. Alguns afirmam que o Vaticano, com seu acesso global, manteve conhecimento sobre sociedades antigas, como os maias ou os atlantes, e que tais informações estão guardadas nos arquivos para impedir a revelação de mistérios poderosos e incontroláveis. Mas, talvez a teoria mais perturbadora seja a de que o Vaticano esteja, de fato, escondendo documentos comprometedores sobre figuras políticas e religiosas. Seriam registros de cumplicidade com nazistas, ditadores fascistas ou grandes conspirações políticas do século XX? Muitos especulam que documentos relacionados a Pio XII, por exemplo, revelariam um envolvimento mais profundo do que o Vaticano sempre quis admitir durante e após a Segunda Guerra Mundial. Com tantas possibilidades, e tantas perguntas sem resposta, o que podemos realmente acreditar? Há alguma verdade por trás dessas teorias, ou estamos apenas lidando com uma teia de ficção criada pela sombra do desconhecido? O fato é que os arquivos secretos são como um campo fértil para teorias, e cada novo elemento que emerge só aumenta a especulação. Mas, acima de tudo, uma questão permanece: o Vaticano está apenas escondendo segredos que poderiam mudar a história? Ou, talvez, há algo ainda mais profundo e perturbador em jogo? O que o futuro reserva para os arquivos secretos do Vaticano? À medida que o mundo moderno se aproxima de um novo milênio, com avanços tecnológicos e uma busca incessante por transparência, o silêncio da Igreja sobre os documentos guardados no Vaticano começa a se tornar cada vez mais insustentável. Nos últimos anos, houve um crescente movimento por parte de historiadores, jornalistas e ativistas que exigem o acesso a esses arquivos. A pressão tem vindo de diversas frentes, incluindo movimentos internacionais por justiça histórica e pesquisas acadêmicas que buscam entender o papel da Igreja em eventos-chave da história mundial. As principais questões permanecem: o que exatamente está sendo escondido e por quê? Enquanto o Vaticano continua mantendo grande parte de seus arquivos fechados, surgem rumores de que os registros de interesse global, como aqueles relacionados ao papel do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial, o silêncio de Pio XII, ou os arquivos secretos da Inquisição, estão finalmente sendo preparados para serem divulgados, se não integralmente, ao menos em parte. Em 2020, uma mudança histórica aconteceu. O Vaticano liberou uma série de documentos que envolvem o Papa Pio XII e o período da Segunda Guerra Mundial. Isso causou um pequeno terremoto na comunidade internacional, pois muitos desses documentos haviam sido considerados inacessíveis por décadas. A liberação desses arquivos foi vista como um passo em direção a maior transparência, mas também gerou mais perguntas do que respostas. O que mais o Vaticano ainda não revelou? E o que foi deliberadamente ocultado até agora? Contudo, o futuro dos arquivos secretos do Vaticano ainda é incerto. A Igreja Católica, uma instituição com séculos de história, ainda é altamente resistente a permitir um acesso irrestrito aos seus registros, principalmente os que envolvem temas politicamente sensíveis, como sua relação com ditadores do século XX e eventos de grande impacto mundial. Há também o medo de que algumas verdades possam desestabilizar a própria credibilidade da Igreja perante os fiéis e o mundo. Por outro lado, alguns argumentam que estamos à beira de uma nova era de revelações. A tecnologia moderna poderia facilitar o acesso a esses documentos de forma mais ampla, permitindo que pesquisadores e o público em geral possam explorar os arquivos com mais liberdade, talvez até sem precisar visitar fisicamente o Vaticano. Além disso, com o aumento da pressão pública, muitos acreditam que, no futuro, mais documentos serão liberados, seja por razões políticas, sociais ou por uma verdadeira transformação interna na própria Igreja. A verdadeira questão, então, é: a Igreja, ao liberar seus segredos, está buscando uma verdadeira reconciliação com o mundo? Ou está apenas tentando evitar mais escândalos e preservar uma imagem idealizada de si mesma? As revelações, se vierem, provavelmente irão provocar um reexame completo da história e da política internacional. O Vaticano pode não ser capaz de manter o silêncio por muito mais tempo, mas, ao fazer isso, corre o risco de abrir uma caixa de Pandora. É nesse ponto que a curiosidade e a tensão se encontram. Será que, no fim, os arquivos secretos revelarão verdades que a Igreja tem tentado esconder? Ou permanecerão, como sempre, um campo minado de mistério, apenas alimentando mais e mais especulações? O que sabemos é que os segredos que cercam o Vaticano são apenas a ponta do iceberg. Nos próximos episódios,
Vamos desvendar ainda mais mistérios, explorar as forças ocultas que moldam o Vaticano e questionar o papel da Igreja em um mundo que está cada vez mais atento às suas ações e decisões secretas. Então, se você achou que já havia descoberto tudo, prepare-se para se surpreender. O próximo capítulo vai revelar ainda mais sobre os segredos sombrios que o Vaticano tenta esconder, e você não vai querer perder. Fique conosco, pois a verdadeira história do Vaticano ainda está por ser contada. Compartilhe com quem precisa conhecer essa revelação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios.